Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso 11º encontro do nosso curso de discipulado. Espero que todos estejam bem e hoje gravando aqui num local diferente. Bom, eu quero começar hoje já com um texto. Olha só o que o apóstolo Paulo fala quando ele está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nova vida e novos hábitos. A gente já conversou sobre o Evangelho, o arrependimento, a fé, o significado da cruz, a importância da santidade e o significado da ressurreição. Quando nos convertemos a Jesus, ou quando somos convertidos a Jesus, eu prefiro assim, tudo isso que nós já aprendemos começa realmente a fazer sentido. Não é só a maneira de nós enxergarmos a vida que muda. Tudo muda dentro de nós. O nosso passado é apagado e somos perdoados. Pecados, pensamentos, atitudes, decisões, tudo que fizemos antes da nossa conversão é agora apagado por Deus. As consequências dos nossos pecados permanecem, mas aquele sentimento de culpa e a condenação diante de Deus são totalmente apagados. Lembra do texto que nós acabamos de ler agora no início? Somos novas criaturas em Cristo. Antes, nós éramos apenas criaturas, seres humanos criados por Deus. Agora, fomos adotados, transformados em filhos de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Possuímos uma nova vida, uma nova história e precisamos escrever essa nova história de uma maneira diferente de como vínhamos escrevendo. Agora, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo. Um outro aspecto maravilhoso sobre essa nova vida em Cristo é a liberdade. E mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina algo maravilhoso quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. Ele escreve assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso está em Gálatas capítulo 5, no verso 1. Essa é uma informação muito importante para a gente. A partir do momento em que nós estamos em Cristo, estamos livres. Não podemos nunca nos esquecer disso. E eu falo isso porque nós sabemos o quanto a nossa carne vai agir no nosso interior para nos levar de volta à escravidão do pecado. Se Cristo nos libertou, devemos permanecer firmes. Não podemos nos deixar submeter novamente a um jugo de pecado e escravidão. A libertação, de acordo com Paulo, é obra de Deus. O permanecer firme, longe da escravidão, é obra de cada um de nós. Mesmo sabendo que Deus nos ajuda e nos dá graça para permanecermos longe do pecado, depende de nós não cairmos em tentação. Não pense que isso é fácil. É uma das coisas mais difíceis da vida cristã. O pecado sempre vai estar à porta do seu coração. Sempre. Deus nos deu poder para fazer com que ele, o pecado, se submeta a nós. Olha só o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 4, verso 7. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, se dirigindo aos Gálatas, ele vai falar o seguinte:
Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Isso está em Gálatas, capítulo 5, no verso 13. Paulo está nos dando mais uma razão para lutarmos contra o pecado e permanecermos livres. Não devemos usar a liberdade que recebemos para voltar a pecar. E ainda nos dá uma dica de como permanecermos livres da sedução do pecado. Servir uns aos outros em amor. Agindo assim, vai ser quase impossível voltarmos ao pecado. Servir aos outros evita que nós sejamos egoístas. Esse servir aos outros nos guarda de servirmos ao nosso próprio coração, ou seja, fazermos a nossa própria vontade. E que, segundo a Bíblia, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Isso está lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Finalmente, vamos falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quais são os frutos, as consequências de uma vida onde se satisfaz somente os desejos do nosso coração? E quais são os frutos de uma vida de obediência à palavra de Deus? Outra vez, vamos recorrer a Paulo e, de novo, a sua carta aos Gálatas. Você já reparou como essa carta é incrível? Ela fala o seguinte, nós vamos ler juntos o capítulo 5, do verso 16 até o verso 25. Diz assim: Por isso, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A sua natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram suas paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Você consegue perceber a força que a carne, a força que essa nossa natureza humana tem sobre cada um de nós? Se nós não vivermos pelo Espírito, a carne vai vencer. Os desejos da carne, da nossa natureza humana, nunca deixarão de tentar guiar os nossos olhos, os nossos gastos, as nossas palavras e tudo mais em nós. O nosso dever, uma vez que nós fomos libertos, é dizermos não. Por outro lado, nós temos as obras do Espírito. Elas são a esperança de todo homem. Você prestou atenção nelas? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Concluindo o nosso encontro de hoje, nós aprendemos que, a partir do momento em que nos convertemos a Cristo, tudo é novo na nossa vida. O passado vai continuar nos assediando. Não vai ser fácil, mas nós precisamos lutar diariamente. A consequência dessa luta são os frutos do Espírito Santo. Mais uma vez, no nosso material, que eu enviei lá no nosso grupo, nós temos na seção de Aprendendo 3 perguntas. E para o próximo encontro, nós temos 2 leituras, algumas reflexões e os nossos já tradicionais motivos de oração. Falando de oração, eu gostaria de terminar esse nosso encontro orando. Vamos fechar os nossos olhos para que nada nos distraia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo teu ensino, por essa oportunidade que temos de aprender. Pedimos, Senhor, ao teu Espírito Santo que nos dê o entendimento dessa tua palavra e a aplicação dela, Senhor, ao nosso coração, à nossa vida. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. É isso aí, querido. A gente encerra esse nosso encontro aqui e nós nos vemos de novo daqui a 15 dias. Um grande abraço e fiquem com Deus.